Bom dia, pessoal. Então, aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teorias de placas e cascas, baseado nesse livro aqui do Timoshenko, que é muito bom. Ele é basicamente uma referência inicial aí, né, para esses estudos, certo? Ele tem diversas condições de contorno aqui para problemas de placas e cascas, certo? E esses problemas aqui, eles servem tanto para você vamos dizer assim, gerar sensibilidade estrutural para um determinado problema, certo? Então, você tem tipo uma placa aqui com uma condição de contorno bem particular. Vamos colocar aqui, por exemplo, um apoio aqui e outro apoio aqui, vamos dizer assim, certo? Então, você tem aqui uma condição bem particular que provavelmente você não vai achar lá no Timoshenko. Mas, com estudo, conhecendo a teoria, você pode, como eu estou falando, gerar sensibilidade estrutural, certo? Sensibilidade estrutural. Você pode, que é o seguinte, não exatamente nesse modelo aqui, certo? Mas você pode, por exemplo, com outras condições de contorno, certo? Então, vamos botar outro exemplo aqui. Essa placa aqui apoiada, certo? Mesmo não sendo o teu exemplo, você pode pelo menos ter certeza que teu modelo ele está representando bem a realidade do fenômeno, ou seja, a partir de uma condição já conhecida lá, né, você pode validar seu modelo via fé, certo? Então, você pega lá o teu mesmo modelo que você colocou, né, faz essa análise aqui, por exemplo, né, a uma carga uniformemente distribuída aqui na superfície, vai lá, obtém os resultados, aí depois você tira os apoios e coloca o apoio lá da sua condição de contorno, com as cargas diversas, isso te dá mais tranquilidade para trabalhar. Inclusive também, você pode fazer isso, por exemplo, para vaso de pressão, certo? Então, se olhar teu vaso, né, você quer, tipo, além do exemplo mais conhecido de pressão interna, você quer outros exemplos, sei lá, para uma carga externa, carga axial, flambagem, etc, etc. Então, ele também tem bastantes condições ali, certo? De contorno, exemplos, né, para esse tipo para cascas cilíndricas. Então, ele é muito útil, né? E outra questão que pega também é a questão de conhecer a teoria, certo? Como é que essa teoria ela se traduz aqui numa linguagem aqui de vamos chamar de elementos finitos, certo? Ok? Vamos aqui, ele já tem aqui automático como é que foi essa opção aqui, ó. Você já cria aqui uma chapa de 1 por 1, certo? Aí eu vou refinar aqui. Fazer um refinamento bem leve, que é para não passar dos 1000 nós e quem não tiver a licença poder gerar esse modelo aqui para treinar. Então, tem 64 elementos. Eu vou trabalhar aqui, né, com um quadrado aqui de 8 nós, certo? Então, ele tem 64 vezes 8 nós, está tranquilo, né? Não passou dos 1000 nós. Aí, antes eu vou fazer um exemplo hipotético aqui, ó. Eu vou fixar isso aqui. Aí, eu vou colocar aqui, por exemplo, suporte fixo aqui, né? Restrito nas notações, em tudo. Aqui eu vou colocar uma força em Z. Vou colocar aqui, vamos colocar uma força maneira, por exemplo, aqui 10.000. É em Z. Aqui é 0. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma força de 10 newtons, certo? Aqui. Vou atribuir os elementos. Vou dizer que isso aqui tem 20 milímetros. Isso daqui vai ter 200.000. E aqui 0,3. Aí coloco aqui para ele resolver. Certo? Vou colocar aqui as soluções aqui. Que é um momento unitário, certo? Momento por unidade de comprimento. Vou colocar aqui também estresse
para as placas, né? Então, se eu venho aqui, por exemplo, mid-plane, tensões de membrana, dá 0, tá vendo? Porque você só está gerando aqui tensões de placas, né? Certo? Então, se aqui fosse uma viga, né? Você só está gerando aqui as tensões de placas, ok? São as tensões de viga, né? E já quando você vai para ou a superfície inferior do elemento ou a inferior, ele já tem as tensões aqui, ok? Agora, por exemplo, eu venho aqui, ó, eu vou mudar o sentido da força. Vou colocar aqui na direção Y, certo? Que é uma tensão de membrana. Aí, então, você tem aqui as tensões de membrana vão ser iguais às tensões na superfície, né? Porque que agora esse exemplo, né? Certo? Então, tem uma força aqui, né? E aqui eu tenho tipo, uma tensão constante. E o momento, unidade de comprimento aqui vai ser 0 também, porque você não tem o efeito de placa, né? Inclusive, faltou também falar uma coisa aqui, ó. Que você também tem que saber o que? Relacionar, né? Por exemplo, aqui eu já estou aqui de novo nas tensões de placa, certo? Então, nas tensões de placa eu já tenho momento por unidade de comprimento. Então, você tem que saber como tudo isso aqui se relaciona, né? E quando eu tenho as duas aqui, né? Certo? Que é tanto tensões de placa quanto axiais, né? Vetor inclinado. Então, eu vou ter tanto o efeito aqui dos momentos, né? Unidade de comprimento. Aí eu vou ter tudo aqui, certo? O interessante é o seguinte, por exemplo, que você tem que saber também que o efeito aqui do momento por unidade de comprimento está se relaciona diretamente ao efeito de placa, né? Nas bottom, superfície de baixo, e na top, superfície de cima, que se soma com os efeitos aqui das tensões de membrana nessas faces. Ok? Então, você tem que saber. E aí, por esse exemplo simples que eu vou fazer agora, eu vou para esse capítulo 5 aqui, a gente já vai treinar um pouquinho. Então, para cada exemplo, isso aqui é uma placa simplesmente apoiada. Para cada exemplo, o Timoshenko aqui ele faz um desenvolvimento da teoria bem robusto. Depois ele cria, por exemplo, um ábaco aqui, se você quiser caminhar por dentro lá da placa para saber o que acontece em cada ponto. Depois ele cria um ábaco mais prático aqui, né? Que é a flecha máxima e os momentos unitários máximos aqui, tá vendo? Que é aquilo que o programa está me dando lá, né? Então a gente vai se concentrar nisso aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Vou vir para cá. Aqui. Deixa isso aqui. Ó. Então, meu problema vai ser o seguinte. A placa tem 1000 por 1000 milímetros. Ok? A espessura 20 milímetros. A espessura. E está submetido a uma pressão uniforme constante aqui. Ela é simplesmente apoiada, certo? Depois a gente vai colocar as condições aqui. E ela está submetida a 0,1 MPa. Então, primeiro eu vou colocar essas condições de contorno aqui. Eu vou apagar esse suporte, vou apagar essa força aqui. Aí eu vou vir aqui, seleciono, né? Aqui na face. Aí vou colocar restrição em X, restrição em Y e restrição em Z. Então, ela está simplesmente apoiada, né? Fica aqui no material,
clico na face e vou colocar uma pressão aqui de 0,1 MPa. Coloquei aqui a pressão. 0,1 MPa. Então, primeiro eu vou resolver esse problema aqui pelo Timoshenko, certo? Vamos lá. Então, só lembrando aqui, a minha espessura 20 milímetros, ok? O ar é 1000 milímetros. O D, certo? D é igual a E, certo? Vezes I, que é o modo de elasticidade vezes o momento de inércia, né? Aí, então, isso daqui, né? Está tudo aqui em MPa. 200 mil MPa, né? O I é B H ao cubo sobre 12, que para placas, né? Como ele desenvolve raciocínio unitário, o B igual a 1. Então, isso aqui é 1 vezes 20 ao cubo sobre 12. Vou fazer isso aqui na calculadora. Então, isso daqui na calculadora, certo? Dá 133, 3, 3, 3, 3, 3, 3,3. Ok? Aí tem as unidades aqui, né? Você fazendo, mas eu não vou me preocupar em colocar as unidades aqui, não. O Q, que é a pressão, é 0,1 MPa, certo? Então, eu venho aqui para calcular agora a minha flecha máxima. Então, a minha flecha máxima vai ser 0,1 MPa vezes 1000 a quarta, vezes esse alfa aqui, né? Está tabelado aí, vezes 0,00406 dividido por esse valor aqui, né? Que é 133 3, 3, 3, 3, 3, 3,3. Então, vamos fazer aqui na calculadora. Vezes 0,1, vezes 1000 a quarta, vezes 0,00406. Então, isso daqui dá 3,045 milímetros. Nossa placa simplesmente apoiada, certo? O momento, né? Aqui vai ser esse valor, 0,0479, que multiplica o Q 0,1 vezes 1000 ao quadrado. Então, vamos lá. 1000 ao quadrado dá isso. 0,1 vezes 0,0479. Então, dá 4,790 newtons. Isso aqui, como é momento unitário, certo?
Então, é milímetro por milímetro corte. Certo? Então, 4790. E as tensões, né, que lá ele chama de upper e bottom surface, que são as tensões de placa, é o momento dividido pelo W, né? Então, dá 4790. O W, né, é B, que aqui para a placa é a mesma coisa. A gente bota unitário, que aqui é unitário 1. H ao quadrado, 20 ao quadrado, dividido por 6, certo? É o W, né? B ao quadrado dividido por 6. Como está no divisor, eu boto vezes 6 aqui. Então, 4790 vezes 6 dá isso, dividido por 20 ao quadrado dá 71,85 MPa. Ok? Então, está aqui a minha placa simplesmente apoiada, certo? Vou resolver ela. Então, vamos lá. Quanto é que deu o máximo de deslocamento? Deu 2,821 milímetros. Está dando uma discrepânciazinha aqui, certo? Né? Aqui deu 3,045 milímetros. Eu fiz isso aqui em vários outros programas. Dá mais ou menos esse valor aqui mesmo, certo? Até mesmo depois de você refinar bastante, dá mais ou menos esse valor aqui. Então, não existe uma discrepânciazinha aqui entre elementos finitos e a teoria aqui do Timoshenko, né? A gente vê que está bem razoável a diferença. Moment per length, por exemplo, como aqui ele é bidimensional, nas duas direções está igual, né? Aqui dá 49,17. Aqui deu 47,90, tá vendo? E os estresses, né? O estresse devido às tensões de placa em MPa, aqui deu 73,75 e aqui deu 71,85 MPa. Então, assim, esse é um exercício bem bacana para, por exemplo, você ver como se relaciona, por exemplo, essas unidades aqui, momento, né, por unidade, e as tensões aqui devido às tensões de placa, né, na superfície superior e inferior. Como é bidimensional, vai dar a mesma coisa. Lá no Abaco você pode variar aqui A sobre B, né? É a mesma coisa, só que aí você tem que ter uma preocupação a mais com sentidos, coordenadas, mas a teoria é a mesma, certo? Outra preocupação que a gente tem que ter quando a gente vai trabalhar com placas é que, por exemplo, fiz aqui ó, uma análise estática linear, certo? O deslocamento aqui ó, deu 2,81, né? Então é o seguinte, eu vou salvar isso aqui, eu preciso, né? Certo? Então, por exemplo, você tem uma espessura ali de 20 milímetros, certo? Dividido por 2,81. Né? Dá 7. Se não me falha a memória, não me lembro agora exatamente de cabeça, mas existe um limite para você trabalhar no regime linear. Então aqui deu 7, né? Esse limite aqui seria mais ou menos, não me falha a memória, 3. Certo? Então, por exemplo, aqui pela teoria a gente não vai ter muitas diferenças se você fizer uma análise não linear, ok? 2,81, né? 2,7, tá vendo? Mas já influenciou um pouquinho, né? Porque a análise não linear, ela puxa esse valor aqui para baixo. Agora, por exemplo, se eu já trabalhar aqui com 1 MPa, certo? 1 MPa, né? Esse valor de Z aqui, ó, dá 15 no não linear, certo?
E já vai dar diferente do linear, certo? Vai dar 27 do linear, né? Porque no caso, 27 dividido por 20 vai dar 1. Desculpa, aqui vai dar até menor. Né? 20 dividido por 27 dá até menor que 1, né? Então, está abaixo desse limite 3, né? Esse limite 3 aqui seria basicamente, se eu trabalhar aqui, eu acho que é 3 mesmo o limite. Mas em resumo, assim, você tem que estar preocupado com esse limite aqui, certo? Então, por exemplo, aqui já deu 9,1 no linear, né? E no não linear, 9,6. Talvez seja até um pouco menor do que 3, certo? Mas você precisa realmente ter essa preocupação de que, num determinado momento, a análise linear, né, para grandes deflexões aqui nas placas, certo? Elas não funcionam, e aí dá meio que uma bagunçada. Então, essa teoria aqui de momentos, isso, a análise fica um pouquinho diferente, né? Então, você tem que ter esse controle aqui. Depois eu boto até lá nos comentários qual que é esse valor, se é um terço, se é... Mas se não me falha a memória, acho que é um terço, pelo professor Avelino. Ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, beleza. Acho que é isso. Valeu, obrigado e até a próxima aula.